Parabéns a todas as mamães, uma salva de palmas para todas as mamães da PIBJC, essas mães que com ternura, doçura, docilidade, alegria, amor, com o amor ágape, um amor sacrificial, cuidam de nós, os filhos, e não só as mamães que estão aqui, as mamães que também estão ao redor do mundo e são um exemplo, a prova viva do grande amor do nosso Deus. Nós louvamos ao nosso Pai por isso e eu quero convidar você, querido, a pensar comigo sobre uma mãe nas Escrituras, que é uma mãe que foi denominada como uma mãe para Israel, e o nome dela é Débora. Eu quero que você abra a sua Bíblia, a palavra do Senhor, lá no livro de Juízes, capítulo de número 5, peço que acendam todas as luzes para a gente ver a face dos nossos amados irmãos. Em Juízes capítulo 5, verso de número 7, a palavra do nosso Deus, ela nos diz assim, depois vamos ler o capítulo 4, alguns versículos iniciais, e a palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 4, do verso 1 em diante, diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E depois da morte de Eude, e o Senhor os entregou nas mãos de Jaim, rei de Canaã, de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Arosete Agoim. Os filhos de Israel clamavam ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, o filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali. Ele disse: o Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então, Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei. Mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei com você. Mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Amém? Até aí temos lido a preciosíssima palavra do nosso Deus. Muito importante eu e você olharmos para esse texto das Escrituras e com as seguintes lentes, olharmos na perspectiva daquilo que os primeiros versos do capítulo de número 4 nos falam. Nos dizem que o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. E nós, quando olhamos para as Escrituras, nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a própria palavra, ela nos mostra que o povo de Israel vivia um ciclo. O povo
pedia a Deus que Deus olhasse com o olhar de misericórdia, de graça, de bondade, olhasse para aquele cenário de deserto, aquele cenário em que os inimigos estavam se opondo contra o povo de Israel. E aí Deus então olhava com compaixão, com misericórdia, com bondade, com graça para o pedido do povo. E Deus então decidia atender ao pedido do povo. E aí o povo então voltava a ter as vitórias, o povo voltava a ter as suas batalhas alcançadas, e eles então triunfavam. Mas, dado algum tempo, esse povo se misturava. E esse foi o grande problema do povo de Israel, esse foi o grande problema das famílias de Israel, porque as famílias de Israel começaram a misturar com outros povos. Eles começaram a ceder que os seus filhos casassem com mulheres que eram mulheres cananeias, os Jebuseus, os Eveus, os Heteus, os Girgazeus, todos aqueles que um dia o próprio Deus, com Moisés, com o próprio Josué, que foi o seu sucessor, o próprio Deus havia dito: olha, vocês não podem se misturar com outros povos. Em outras palavras, Deus estava falando assim: olha, você não pode casar com uma pessoa que não seja da mesma fé, do mesmo clã, que tem os mesmos princípios, que tem os mesmos valores. Vocês não podem aceitar que a família de vocês se renda a outros deuses, deuses estranhos, deuses de barro, deuses que não é o único Deus, Javé e Yavé Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos tirou do Egito. E nós sabemos, queridos e amados, que durante 430 anos, aquele povo ficou escravo no Egito. E eu sempre digo que a maior luta, a maior batalha que alguém tem, não é sair de uma terra, não é sair do Egito, é deixar que o Egito saia de dentro de você. É permitir que o pecado que uma vez te escravizou, te limitou, te algemou, te encarcerou, esse pecado saia de você, você se libertar dessas amarras. Mas o povo, como é aquele povo, como era aquele povo, é o nosso povo de hoje. O nosso povo também anda por aí, as famílias de hoje andam por aí, fazendo concessões. A famosa frase, não tem nada a ver, ela ocupa muitas vezes o lugar deste que, como pedagogo, como aquele que ensina, aquele que é o educador, é aquela que é educadora. As pequenas concessões vão sendo abertas. E aí os legados verdadeiros de fé, eles não vão sendo impressos nesta geração, que é a nossa geração. E daqui surge uma grande pergunta: como você como mãe, e agora você como filho, e por que não dizer você como pai, e nós como a geração atual que o bastão está nas nossas mãos, nós nos posicionamos diante do cenário que nós estamos. Quando o texto que lemos salta aos nossos olhos, e vamos perceber que agora já no cântico de Débora, ela vai entoar, e a palavra que sai dos lábios de Débora me encanta, porque a palavra que ela vai proferir com seus próprios lábios, é a palavra de uma mulher que diz: eu me levantei. E isto me diz sobre um movimento, isso me fala de uma ação, isso retira de nós todos os processos de inércia que a nossa alma, a nossa humanidade que grita e tenta nos colocar nessa cadeira do nada, essa cadeira da inércia, essa cadeira da omissão, essa cadeira de que não tem a ver comigo. Essa mulher então diz: eu me levantei. E quando uma mulher de Deus, quando uma mãe, quando um filho, quando alguém que tem o distintivo de ser um servo de Deus, uma filha de Deus, uma mãe,
essa mulher decide se levantar na sua geração. O que pode acontecer com os desdobramentos daqueles que estão ao seu redor, quando você, como Débora, decide se levantar? É como se houvesse para nós um imperativo nessa manhã, que nos diz assim: essa é a minha luta, esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo. Eu preciso olhar o meu cenário e ver aquilo que Deus quer que eu faça na minha geração. Porque a vida passa, os meninos crescem. Quando uma mãe, que é uma preciosidade que Deus nos dá, tão grandiosa, a capacidade de uma mulher, pensa comigo, uma mulher, gerar uma outra vida no seu ventre. Que milagre grandioso, não é verdade, meus irmãos? Que milagre, que não tem palavras, não tem explicação. Todos os dias, a cada segundo, milagres estão acontecendo no mundo inteiro. A capacidade de gestar um filho, de gerar este filho. Assim como a mamãe Clésia, daqui a alguns dias, em julho, vai ganhar o seu bebê, está bem aqui à frente, como as mamães que estão aqui, algumas que geraram filhos em dores, como a mãe de Jabes, ou de Jabes, que o gerou em dores. Algumas mães que, através até mesmo, não só da gestação, mas que as dores continuam. De uma geração perversa, maligna, uma geração que tem a maldade, que tem o pecado como seu principal objetivo de vida. O que vai acontecer com essa mulher chamada Débora, e que a Bíblia nos fala de algumas características espirituais que eu quero pensar com você. E a primeira verdade que eu gostaria de refletir com você é que essa mãe é uma mãe que ouve a voz de Deus. Se você atentar comigo o verso de número 4 e o verso de número 5, a Bíblia nos diz que Débora profetiza. Já começa por aí, né? Dizendo que Débora era uma profetisa. Então ela se colocou no lugar de ser uma porta-voz de Deus. Ela se coloca nesse lugar de ser a voz profética na sua geração. Eu vou denunciar o erro. Eu vou falar contra o pecado. Eu vou ir combatendo a iniquidade. Também eu serei essa voz que vou falar no nome de Deus. Eu vou ser essa voz que vai ser usada e vai ecoar nos quatro cantos. A Bíblia diz, num tempo em que a palavra de Deus vai nos mostrar que houveram 20 juízes, porque esse tempo começa justamente com a morte de Josué, que foi o grande líder que liderou o povo, Moisés que liderou o povo também, e aí o tempo dos juízes vieram para julgar as causas do povo, e decidir, legislar e também tomar algumas posturas, algumas decisões, porque o povo precisava de uma liderança que fosse uma referência. É claro que esse texto foi escrito depois da morte de Débora, porque o texto está nos falando que ela ia para debaixo de uma palmeira, e ali ela ouvia, não só a voz de Deus, mas ela também legislava, julgava, ela falava, ela dizia assim, tome essa postura dentro da sua casa, você não pode permitir isso, não, isso é injustiça contra você, nós vamos levantar homens para decidir a seu favor, para lutar a sua causa. Então, ela se coloca nessa postura de ouvir a voz de Deus. Eu pergunto para você nesta manhã, como que você quer ser conhecida? Você quer ser conhecida pelo título que você tem? Você quer ser conhecida por sua beleza? Você quer ser conhecida pelo sucesso dos filhos? Você quer ser conhecida como uma mulher que teve um casamento bem-sucedido, uma família estruturada?
Ou será que Deus, nesse texto, está chamando a cada uma das mães que aqui estão, e por que não dizer a todos nós, para termos um outro distintivo, uma outra marca, algo que vai nos caracterizar e dizer assim, olha, somos uma geração que deu o primeiro lugar a Deus e ouviu a voz de Deus. Qual é o distintivo, qual é a marca que nós precisamos ter na nossa geração? Para que os nossos filhos, os filhos dos filhos, dos filhos dos filhos, possam olhar um dia e falar assim, olha, eu olhei para aquela mãe, eu olhei para aquela mãe, eu olhei para essa mãe, eu olhei para essa mãe, eu olhei para esse pai, eu olhei para esse irmão, eu olhei para ele, e eu vi a presença de Deus na vida dela. Eu olhei para ele e vi, eu olhei para ela e percebi que ela falava em nome de Deus, que ela não estava brincando com as coisas de Deus, que ela não deixava para que os filhos ouvissem a palavra de Deus somente na igreja, para que essa mãe se colocasse nesse lugar realmente, olha, aqui dentro dessa casa, se o meu marido ele não se posicionar, e é o caso de muitas vezes acontece isso, há mães aqui, que lutam uma guerra muito semelhante à guerra que Débora estava vivendo. Há mães que estão aqui que não tiveram um exemplo de mãe, então já é uma guerra, já é uma luta, já é uma batalha. Quais os referenciais dessa mãe que aqui está, porque não teve uma mãe? Talvez a sua guerra seja a guerra de ter um marido alcoólatra ainda, nos vícios. Talvez a guerra da mãe que está aqui nessa manhã seja a guerra de uma mãe, que seja uma mãe que ainda não tem os seus filhos na presença de Deus, e não foi sua culpa. Você cuidou, você ensinou, você profetizou, abrindo a palavra como uma profecia na sua casa, e você não carrega o peso de culpa, mas essa é a sua guerra. Você diz assim, a minha família ainda, eu não posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. O nosso Deus está aqui para nos mostrar que assim como na vida de Débora, o Senhor também quer guerrear as suas batalhas. E enquanto Ele luta as suas batalhas, você precisa ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Você pode dizer nessa manhã que você é uma mulher que ouve a voz de Deus? Quais são os ruídos? Quais são as distrações? Quais são as preocupações que tomam conta da sua mente, do seu coração? Quais são as vozes que você tem ouvido? A Bíblia vai nos dizer que essa mulher era uma profetisa e ela também julgava. Porque uma pessoa, para se colocar nessa posição, uma pessoa para se colocar nessa posição, ela precisa ter uma sintonia muito fina, muito estreita com o Pai. E eu oro nessa manhã, queridos, para que Deus levante um exército de mulheres que serão mulheres intercessoras na nossa geração. Eu oro para que Deus levante aqui, nesta manhã, uma geração de homens que não vão ser omissos, como vamos ver na história aqui de um Baraque. Essa mulher que era esposa de Lapidote, ela tinha uma característica, eu fico intrigado porque que a Bíblia fala que Débora era esposa de Lapidote. E por que em alguns outros textos a Bíblia não fala de uma mulher que tinha o seu marido, mas é uma mulher que se colocou ali naquele lugar. Eu acho que o texto bíblico, o detalhe das Escrituras quer nos mostrar que essa mulher era uma mulher que ela se distinguia tanto na sua geração que ela cumpria bem o seu papel como esposa, ela cuidava bem da sua casa. É como vai dizer o Provérbios capítulo de número 31, o último versículo, os seus filhos a elogiam. Não por causa da sua formosura, não por causa da sua elegância, mas a elogiam por causa das suas virtudes. Deus está levantando na nossa geração mulheres que serão profetisas, não no sentido que a nossa geração se acomodou e acostumou,
que é a geração The King of the Power, o que está nas nossas mídias. A nossa geração é a geração The King of the Power. Sim, porque é uma geração de uma luta que nós temos, porque nós estamos aqui lutando para que as pessoas abram a Bíblia. E nós vamos vendo alguns profetas, entre aspas e muitas aspas, que nem sequer abrem a Bíblia e falam em nome de Deus. E o povo se acostuma nesse lugar de que precisa ouvir uma profecia, uma palavra, inclusive de um menino que não abria a Bíblia, a palavra de Deus. Sabe por quê? É uma geração que não quer ser ferida, é uma geração sem cruz, é uma geração sem Cristo, é uma geração que não entende o que nós precisamos receber de fato de Deus, que é a sua exortação para andarmos no caminho dele, tomarmos a nossa cruz. É uma geração que quer as revelações, mas não quer a profecia que gera mudança dentro da sua casa. Essa é a nossa geração. E aí nós achamos que isso está muito distante de nós. Mas é a nossa geração que cruzou os braços. É uma geração de Baraques. A nossa geração é uma geração de Baraques. O texto nos diz, queridos, a palavra de Deus nos diz, que quando Débora vai falar com Baraque, e a profetiza, a mulher que tem a voz de Deus, a mulher que é a voz de Deus, é a única mulher que surge no meio de tantos homens omissos, de tantas mulheres. Ela se distinguiu, ela se diferenciou, ela foi uma mulher de Deus, nós temos que reconhecer isso nessa manhã. Ela vai falar com o Baraque, e Baraque diz só isto: se você for comigo, eu irei. Não é engraçado, irmãos, nós olharmos para esse texto? E quando nós falamos de família, nós estamos falando o seguinte: não era para que os homens se colocassem nesse lugar e dissessem assim: nós vamos lutar essa guerra. Aqui quem é o líder desse povo sou eu, homem, e nós vamos lutar. E é o seguinte, eu confio tanto em Deus, porque Deus vai nos dar a resposta contra essa grande batalha. Mas quando os homens não se posicionam, quando os homens confiam o cuidado da família à mulher, quando os homens se omitem, sabe o que vai acontecer? Deus não vai deixar o seu povo desassistido. Deus vai suprir o seu povo e vai levantar uma mulher que vai ser uma mulher honrada. E a Bíblia diz, se levantou uma mãe sobre Israel. É um chamado para as mulheres se posicionarem, mas ao mesmo tempo é um chamado para que nós não sejamos um Baraque na história. Assumamos o nosso lugar, assumamos a nossa vida. Mas em segundo lugar, uma mulher também, uma mãe que se levanta com coragem. A Bíblia vai nos dizer nos versos 6, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali. Ele disse, o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem, vá e reúna os homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000. Eu fiquei assim intrigado, irmãos, quando eu estava lendo aqui. Reúna 10.000. Não é fácil reunir 50. Não é fácil reunir 100. Você coloca sentido no texto comigo nessa manhã? Reúna 10.000. A capacidade que esse homem, agora imbuído por uma voz, que é a voz divina, de envolver pessoas. É um chamado para mim, é uma exortação para você. A quem estamos influenciando? E é muito interessante, reúna no Monte Tabor. Vá para um lugar mais alto.
Se você for estudar a fundo esses dois textos de Juízes, capítulo 4 e capítulo de número 5, você vai perceber a estratégia bélica que estava sendo armada, porque o Sísera, o comandante do exército opositor, a Bíblia vai dizer que ele surge com uma inovação. Até então não existiam carros de ferro. E o povo agora se levanta com o armamento dizendo assim, olha lá, Sísera tem os seus 900 carros de ferro. E eu comecei a estudar, indagar este texto e questionar, justamente para te trazer o alimento nessa manhã. Uma mulher que se coloca com essa coragem, que se levanta com essa coragem, sabendo que quem luta suas guerras é o Jeová Jireh, o Deus provedor, é o Jeová Rafá que luta as suas guerras, o Deus que cura a sua família, é o Jeová Shalom, o Deus que é a nossa paz em meio às nossas guerras. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando você começa a olhar o cântico de Débora, você vai perceber comigo que Deus os leva para esse lugar mais estratégico e ela se levanta com coragem. Para quê? Porque os carros iriam passar pertinho do ribeiro de Quizon, e quando eles passassem perto do ribeiro de Quizon, a Bíblia vai dizer no cântico de Débora, que Deus enviou e gotejou dos céus. Isso significa, e os estudos que demonstram acerca deste texto, que a única forma que Deus encontrou, e Deus viu, e Ele tem todas as estratégias, para destruir aqueles inimigos que eram do exército de Sísera, a única forma era mandando uma chuva torrencial, para que os carros de Sísera, os 900 carros de Sísera, atolassem perto do ribeiro de Quizon. Não é grandioso, meus amados? Não é extraordinário? Deus faz milagres quando nós nos levantamos e nos posicionamos com coragem. A filha vira para a mãe e diz assim, eu não vou. E o pai, ele se posiciona e a mãe diz assim, você vai porque você é filho. Eu vou à festa. Eu vou para o show. E o pai se posiciona dentro de casa com coragem, a mãe diz assim, não vai. Agora a geração dos Baraques, que transfere, a geração dos Baraques que confiam às mães a voz da ternura e a voz da concessão, vão permitindo. A nossa geração está do jeito que está porque nós pecamos, porque nós falhamos. Se nós não tivéssemos falhado, a nossa geração não estaria do jeito que está. Mas eu olho para a vida dessa mulher, ela se levanta como uma mãe que lidera também com sabedoria e com humildade. Muito interessante, querido, porque para vencer essa batalha, eles precisavam estar tão afinados com Deus, porque eles precisavam saber o momento certo, eles precisavam entender a estratégia certa. Vão para o Monte Tabor, ouçam a voz, obedeçam. Porque se há uma lei que impera no universo, filhos, essa lei é a lei da obediência. O melhor presente que um filho pode dar para suas mães, para sua mãe, no dia das mães, não é uma bonita cesta de café da manhã, não é a melhor roupa, não é um almoço do dia das mães. O melhor presente que um filho pode dar a uma mãe é a obediência, é o temor, é a sabedoria de viver o temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. E eu quero aqui me apropriar dessa palavra, que é a palavra que rege a minha vida e rege as nossas vidas, para afirmar uma coisa aqui.
filhos que se encontram aqui, filhos amados e queridos por nossa amada PIBJC, a sua vida vai ser bem sucedida no nome do Senhor Jesus. Não é clichê e nem jargão, a sua vida vai ser bem sucedida, porque você entendeu o princípio da obediência à sua mãe e ao seu pai. Não adianta nada você falar meia dúzia de palavras, eu te amo, e você vive falando, me perdoa, quando você não ama de fato, com ações práticas, que demonstram o temor, a obediência. Essa mulher se levanta com sabedoria e humildade, porque ela reconhece, no capítulo de número 5, que quem poderia fazer uma obra tão grandiosa como essa, não seria ela. A mulher que é a mulher sábia, a mulher que edifica a sua casa, ela com humildade reconhece os feitos do Senhor. Veja comigo o capítulo 5, verso 1, diz assim: naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim, porque os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente. E aqui há uma expressão que me encanta, ela diz assim: bendigam ao Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus, bendigam ao Senhor. Ela está dizendo assim, afirmando, olha, essa obra, esse feito, essa batalha que nós conquistamos, essa guerra que nós lutamos, não tem a ver com as nossas estratégias humanas. Essa batalha tem a ver com um nome, e é o nome mais lindo e mais doce, mais poderoso, que é o nome do Senhor Jesus. É assim, mãe, que você vai vencer as suas batalhas. É assim que você vai vencer as suas guerras lá na sua casa. É assim que você vai vencer as batalhas que você tem no seio da sua casa. Talvez você, querido, vai vivenciar, está vivenciando, querida, uma grande batalha dentro da sua casa, que seja ser ouvida. Mas quando você reconhece que quem faz a obra, quem realiza, quem batalha as suas guerras é o Senhor, o texto continua: escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, o Deus de Israel. Eu separei uma porção aqui, muito interessante, no verso 31, porque o texto diz assim: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Eu gosto dessa porção. No verso 31 do capítulo 5, sabe por que eu gosto dessa porção? Porque antes de alguém entender que os inimigos que se levantam contra a gente são nossos inimigos, todos que estão aqui nós precisamos lembrar que os inimigos que se levantam contra nós são antes inimigos de Deus. Então você pode confiar e descansar que nenhuma batalha que você está enfrentando na sua casa, você como mãe, você como filho, você como marido, você no seu casamento, você família de Deus, é contra a sua vida apenas. É contra Deus, os teus inimigos. Ela sabia, ela tinha uma certeza, que aquela luta era a luta do Senhor por ela. E quando você for para uma batalha, quando você lutar na sua casa, quando você lutar na sua família, quando essa luta travada no mundo espiritual estiver contra você, você se lembra, as nossas armas são antes poderosas em Deus para desfazer fortalezas. Declararmos assim como o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, não é contra seres humanos, é contra principados, contra potestades que estão nas regiões celestiais. É entender que a sua batalha é do Senhor, essa humildade para reconhecer que tudo vem de Deus, a vitória virá de Deus, a sua família vai ser uma bênção no nome do Senhor Jesus, porque você aprendeu que a sua batalha não é na espada, a sua batalha não é ter o melhor carro de ferro, a sua batalha não é você se armar melhor, é você se preparar melhor. O que adianta? Você se prepara, mas se você não tiver as armas certas, se você não tiver Deus lutando por sua família, você vai ser um derrotado, você vai ser derrotada. E eu pergunto para você, você tem lutado de fato com as armas certas?
Você pode afirmar nessa manhã que você é uma mulher que as pessoas olham para você e falam assim: é uma mulher de Deus. É uma mulher espiritual. É uma mulher que tem o fruto do Espírito. É uma mãe que inspira. E você diz assim: pastor, o senhor está falando de mãe, e quando eu penso em mãe eu associo a gestação. Talvez hajam mães que estão aqui, que não são mães de filhos biológicos, mas são mães espirituais que Deus quer levantar na nossa geração. Eu quero que você entenda isso. Talvez o seu filho já esteja distante, está bem casado, mas quantos filhos Deus tem nos dado? Uma igreja que recebe mensalmente, semanalmente, inúmeros visitantes, inúmeros universitários que chegam aqui, e chegam para a PIBJC. Deus quer levantar mães na nossa geração. Você está disposta a ser uma mãe para esses filhos na nossa geração? Você está disposta a ser essa mãe que vai se levantar na nossa geração e vai lutar a maior guerra, que é uma guerra espiritual? Não é a guerra de manter o seu filho lá bem educado, de dar o pãozinho para ele, de dar o lanche, de fazer a comida. Isso é a coisa principal que uma mãe precisa fazer, mas a coisa principal é gerar um filho espiritual, um homem, uma menina, um rapaz, uma menina que vão glorificar o nome de Deus. A gente louva pelo cuidado, a gente louva pelo zelo, a gente louva pelo carinho, a gente louva pelo amor. Mas Deus quer levantar mães como Débora, que em último lugar sejam mulheres, sejam mães, que deixam um legado de paz. A Bíblia termina no verso de número 31, a última parte diz assim: e a terra ficou em paz durante 40 anos. Aleluia. A terra ficou em paz durante 40 anos. Isso significa que as famílias não tinham agora inimigos à porta. Isso significa que o legado que foi passado para a próxima geração, a primeira década, a segunda década, a terceira década, a quarta década, 40 anos, uma geração inteira, foi uma geração que teve a paz do Senhor sobre os seus lares. Eu posso imaginar, queridos, que nesses dias de Débora, as famílias tinham alegria, as famílias se reuniam nas suas casas para comer o pão, para desfrutar da alegria do partir do pão. As famílias não tinham brigas, não tinham contendas, as famílias não tinham ciúmes, as famílias não tinham filhos que tinham inveja do irmão, não tinha cisões, não tinham discussões, não tinham brigas. Por quê? Porque aquela mulher deixou um legado de paz para gerações futuras. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está levantando mulheres aqui, que a sua vida vai ecoar durante a próxima geração. Deus está chamando mulheres que estão aqui nessa manhã, que vão dizer assim: sabe por que essa casa tem paz? Porque o príncipe da paz mora e habita nessa casa. Sabe por que nós vivemos um tempo de paz e não tem ninguém brigando por coisas materiais dentro da nossa casa? É porque dentro da nossa casa tem um princípio, uma lei que rege as nossas vidas. Jesus Cristo, Ele coordena, Ele orienta, Ele diz o que eu preciso fazer, Ele muda os meus sentimentos, Ele muda a tristeza, traz alegria, Ele muda aquilo que é contenda e traz a paz sobre a nossa casa. Eu não sei, querido, como que você se vê hoje diante de uma mulher como essa, que foi uma mulher que teve a capacidade de entoar um cântico, de lutar uma batalha e de, com coragem, dizer assim: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor o entregou Sísera em suas mãos. E não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Essa mulher se coloca nesse lugar e ela diz assim: o Senhor está indo à frente das minhas batalhas e das minhas guerras.
E eu quero orar por você, mãe. Eu não quero orar por você apenas, eu quero orar com você nessa manhã. Porque Deus está levantando em nossa geração mulheres, que o Senhor vai dar a elas um distintivo, vai lhes dar um adjetivo. É uma mulher profetisa, é uma mulher que julga, é uma mulher que honra o Senhor, é uma mulher que é elogiada na sua geração e pelos seus filhos, porque ela, como Débora, se colocou como uma mãe na nossa geração.